Olá, bem-vindos! Hoje, o segundo pilar dos 5 pilares do sucesso no uso da toxina. Hoje a gente vai falar de diagnóstico. Se você sabia, 82% do resultado depende da anatomia com diagnóstico, porque tudo é diagnóstico anatômico. Então preste atenção, porque esse diagnóstico é chave no resultado. Vamos lá? Espero que você goste. Olá, hoje vamos falar sobre o módulo, a aula de diagnóstico. Medicina é igual ao diagnóstico. O Sir William Osler fala no livro dele, talvez o livro mais famoso de medicina interna, fala o seguinte: em medicina só se acha o que se procura, mas só se procura o que se sabe. Diagnóstico é tudo. Você lembra? Todo mundo teve um professor que falou: não, você tem que dar o diagnóstico, o resto está no livro. Tratamento você lê lá no livro. Agora, o diagnóstico que é difícil. Então, hoje a gente tem que preocupar em termos de diagnóstico. Não existe mais essa coisa de ruga. Botox não é para ruga. Botox é para remodelar a face. Nós temos que elevar os músculos depressores, nós temos que trazer as estruturas para cima, reposicionar a face e, claro, nesse processo todo, bloquear as fibras que vão para a pele que causam a ruga. Mas hoje é muito mais do que tirar a ruga. Veja bem, toda queixa da paciente tem uma razão fisiológica, tem um músculo que você tem que bloquear. É isso que você tem que entender. Então vamos ver hoje diagnóstico. Vamos lá. Às vezes me perguntam, mas Botox não é para beleza? Muito pelo contrário. Desde 1991, no congresso aqui em Orlando, que o Dr. Carruras, o pai do Botox estético, apresentou o seu trabalho, que a gente procura sempre tratar os pacientes com toxina por motivos funcionais. Então agora eu vou apresentar um caso. Paciente FS, 32 anos, sexo masculino, que teve uma paralisia de Bell ou paralisia facial em julho de 2015. Teve um tratamento, graças a Deus, de muito sucesso, mas ficou uma sequela muito comum nesse tipo de paciente. Uma paralisia facial que deixa uma sequela de assimetria muscular. Vamos estudar a assimetria dele? Vem comigo. Bem, pessoal, aqui está então o paciente FS, 32 anos, sexo masculino, caucasiano, história de paralisia facial, pura assimetria. Aliás, do ponto de vista médico, o caso do nosso paciente é um sucesso. Concorda comigo? Em repouso, não há demonstração de nenhuma sequela. Mas vamos estudar a dinâmica muscular desse paciente. Eu vou pedir para o paciente sorrir para nós. Vejam que existe uma simetria. O sorriso do lado esquerdo do paciente, à direita de você que está vendo, ele está com muito mais contração. Existe aqui um efeito. Observa quantos dentes você consegue ver desse lado e quantos dentes você vê desse. A gente vê quase 2 dentes a mais. Isso mostra que essa musculatura está forçando. Então isso é muito clássico na paralisia facial. O lado normal aparenta anormal. Eu vou pedir para ele agora ficar em repouso. Agora vamos analisar os olhos. Note que a pupila do lado esquerdo do paciente, ou seja, a direita de você que está vendo, ela é muito mais visível do que a pupila do lado direito do paciente, onde houve uma queda da pálpebra. Essa também é uma sequela interessante na paralisia facial. Então ele tem uma queda da pálpebra, não é uma pitose palpebral, ele tem uma queda do conjunto todo. Então há uma queda da sobrancelha com a pálpebra, é diferente de pitose. Qual a diferença? A pitose palpebral afeta a visão. Eu quero que vocês entendam a grande diferença entre a pitose palpebral, que é uma complicação inclusive do Botox grave, e a pitose do conjunto sobrancelha-pálpebra. Qual a diferença? Na queda do conjunto sobrancelha-pálpebra, o paciente continua tendo um campo de visão normal. No caso da queda da pálpebra sozinho, o paciente tem que levantar a cabeça para olhar. É desconfortável, causa um problema funcional maior. Então, hoje, no caso do nosso paciente, nós vamos fazer elevação da pálpebra e nós vamos tratar o lado são. Veja que nós vamos tratar, no sorriso, o lado saudável, para dar uma compensação, para dar um aspecto cosmético melhor.
Isso é extremamente importante. Então nós vamos tratar o músculo elevador do canto da boca e da asa do nariz. Se você perguntar para esse paciente, ele respira melhor do lado esquerdo, porque toda a musculatura do lado esquerdo preservada abre o nariz melhor. Então nós vamos tratar aqui e vamos elevar a pálpebra do lado. É uma combinação muito sutil. Nós vamos usar aqui 4 a 6 unidades de toxina. Vamos usar aqui de 4 a 6 unidades de toxina. E vamos usar aqui também no canto do olho, para fazer uma elevação do canto da sobrancelha e tirar o famoso pé de galinha, nós vamos usar também 4 unidades. Então 4, com 4, 8, com 4, 12, talvez com adicional de 2 aqui e adicional de 2 aqui. Então provavelmente 6, com 4. O diagnóstico anatômico, portanto, corresponde a 82% do resultado. Por isso é tão importante, e o nosso curso é um dos únicos que trabalham muito essa parte, é a questão, veja aqui nesse zoom, a questão da relação entre as estruturas anatômicas da face, as ações musculares que causam as rugas e os sulcos que a gente vai tratar. Então veja aqui que é muito importante entender o que se passa debaixo da pele. Este é o aspecto principal do nosso curso, por isso o curso é feito todo em cadáver fresco, para que você saiba o diagnóstico anatômico antes de começar qualquer tratamento. E assim a gente pode determinar. Então é importante você ver aqui as relações entre os músculos orbiculares, o zigomático maior, o zigomático menor e o que está debaixo da pele, que é justamente esse diagnóstico anatômico que diferencia o nosso curso dos outros cursos. É muito importante, antes que você faça o diagnóstico clínico, que você faça aqui o diagnóstico anatômico. Vamos ver agora alguns casos específicos. Veja aqui alguns casos onde as pacientes apresentam áreas, por exemplo, esse é um caso terapêutico funcional, um caso de paralisia facial, a gente corrige o lado saudável para dar uma simetria à face. Veja que o entendimento da musculatura do lado são é que permite esse tratamento, esse balanço, esse equilíbrio da musculatura da face. Aqui, por exemplo, um tratamento clássico de toxina na região do canto do olho, o famoso pé de galinha. Veja o grande resultado através do diagnóstico anatômico e o tratamento correto. Aqui você vê, por exemplo, as rugas da região da boca. Também é importante saber o diagnóstico, porque existem sulcos e rugas. E geralmente a toxina, o tratamento é para as rugas. Os sulcos, o tratamento geralmente são preenchimentos. Aqui, por exemplo, um caso muito clássico, onde a combinação de toxina e preenchimento dá um resultado de rejuvenescimento fantástico para o paciente, sem cirurgia, um procedimento minimamente invasivo, e você faz a associação da toxina com preenchimento. Veja aqui que com a toxina a gente conseguiu obter elevação da sobrancelha, abertura dos olhos, melhora das rugas em volta dos olhos, principalmente na parte inferior, e conseguimos também um bom resultado na região do sulco nasogeniano. Este, especialmente, é interessante porque é uma combinação de tratamentos, onde você faz a toxina e você faz também o uso de preenchimento. A toxina melhora muito o resultado estético do preenchimento e aumenta a duração do resultado. Por isso, o diagnóstico anatômico é que vai definir quando se usa toxina, quando se usa preenchimento ou quando se usa os dois. Muito bem, terminamos o segundo pilar. Agora você deve estar entendendo por que a anatomia e o diagnóstico juntos pode corresponder até mais de 80% do resultado. É simples, não é? Porque é pura anatomia, é o diagnóstico anatômico. Amanhã vamos para a técnica. A gente fala que a técnica é menos importante do que a maioria das pessoas acham. Por quê? A maioria dos cursos são baseados em técnica. O nosso não, porque a gente sabe que a técnica é menos de 20% do resultado. Mas é claro, ela tem que ser precisa, ela tem que ser eficaz. Então, amanhã, o terceiro pilar, você não pode perder. A técnica de injeção PITT, que você pode aprender até a distância. Você vai gostar. Pilar 2, diagnóstico. Você precisa saber que o diagnóstico anatômico chega a ser até 82% do resultado. O diagnóstico consiste na identificação do músculo. Este músculo está envolvido na ação responsável pela queixa da paciente.
ou a ruga, ou sulco, você precisa conhecer o músculo exato. E o diagnóstico desse músculo exato permite a injeção no ponto motor do músculo, obtendo assim a melhor ação possível e o melhor resultado.